E parlamentares aliados de Jair Bolsonaro acionaram a Organização dos Estados Americanos para pedir prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Eles protocolaram um pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando risco à vida e à saúde de Bolsonaro. Os parlamentares solicitam que a pena de 27 anos passe a ser cumprida em casa, com monitoramento eletrônico e acompanhamento médico contínuo. A petição destaca que o ex-presidente tem múltiplas doenças, histórico de ao menos 9 cirurgias e sequelas da facada sofrida em 2018. Os autores também comparam o caso ao de Clériston da Cunha, o Clezão, que morreu na Papuda, e afirmam que a manutenção da prisão em regime fechado configura violação de direitos humanos. Advogados de Jair Bolsonaro, Guta Piini, tentando um auxílio, uma ajuda no exterior, uma vez que aqui no Brasil a resposta tem sido negativa com uma certa frequência, eu diria. A defesa judicial do ex-presidente, também parlamentares, todos aqueles comprometidos com a defesa do Estado de Direito, que a lei seja realmente aplicada de forma correta, devem seguir lutando. O contexto é dos piores possíveis, o cenário é o pior possível, é o tempo inteiro batendo com a cara na porta. Quantos pedidos já foram feitos? E vamos lembrar aqui, desde o início, que esse processo nem deveria ter começado. O ex-presidente foi julgado por um crime impossível, por um crime que não aconteceu. Então já começou tudo errado, foi julgado no lugar errado também por um crime que não aconteceu. Mas de lá para cá, foi injustiça em cima de injustiça. E agora, a execução dessa pena se dando de uma forma completamente arbitrária, sem a preservação dos direitos desse apenado, dos direitos humanos desse apenado. E no Brasil, basta um traficante receber a visita da polícia, esse traficante que anda com um fuzil na mão e recebe a polícia com bala, basta uma visita da polícia para o ministro Alexandre de Moraes entrar no helicóptero e entender se os direitos humanos desses traficantes que foram objetos aí da operação da polícia, se esses direitos humanos foram respeitados. Então, vejam só o padrão diferente de tratamento daqueles investigados, de quem cumpre pena no país. Então, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro é patente. Essa falta de cuidado, a tortura pela qual ele está sendo submetido, porque a própria Polícia Federal assumiu sobre a questão do ar-condicionado, inclusive mandou desligar o ar-condicionado. Não sei se nós vamos caminhar para isso na pauta, mas o fato é que as condições às quais o ex-presidente está sendo submetido, elas estão todas comprovadas. A falta do atendimento médico imediato, que ele não tem quando ele caiu, quanto tempo depois dessa queda que houve o atendimento, e mais de 24 horas depois que ele foi levado para fazer exames, porque o ministro não autorizava que ele fosse para o hospital que fica ali a poucos minutos da sede da superintendência para que ele pudesse fazer os exames. Então, todo esse tratamento, quantas cirurgias o ex-presidente já passou. Naturalmente, você não precisa ser da área médica para entender que as condições do ex-presidente, elas não permitem que ele cumpra essa pena numa cela. O ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro e que não tem um quadro de saúde tão grave quanto o do ex-presidente, está em casa, em prisão domiciliar. Por que isso não é garantido também ao ex-presidente? Então, a oposição, os advogados, não podem parar, porque nós sabemos que esse é um caso político, não se trata mais de um processo judicial. E quando estamos diante de uma situação política, os cenários importam. E justamente por isso, a defesa, os parlamentares, a oposição precisam seguir, né, para que esse cenário seja alterado, para que a opinião pública entenda cada vez mais e se fortaleça da necessidade de um tratamento humanitário ao ex-presidente. As pessoas estão com medo de voltar às ruas, de se mobilizar, justamente por conta do cenário político. Então, as pessoas precisam ver essa força
vindo da oposição, da defesa, para que as coisas possam mudar. Pois é, em meio a essa discussão sobre regime domiciliar, humanitário, enfim, a permissão para ter assistência religiosa, remissão de pena por leitura, vou trazer um outro ponto aqui para nossa discussão, Guta e Berenice, porque o governo Lula vai destinar 40 Smart TVs para a execução de um programa de cinema voltado à reintegração de presos nas penitenciárias federais de segurança máxima. A aquisição custará mais de R$85 mil e prevê a distribuição dos equipamentos entre todas as 5 unidades do Sistema Penitenciário Federal. Os televisores adquiridos são do tipo Smart TV de 50 polegadas com resolução 4K e acesso à internet. Eles serão utilizados para acesso a conteúdos musicais e audiovisuais sob demanda, como plataformas e streaming. Mas aí, Berenice, como no Brasil a gente vive o ditado 2 pesos e 2 medidas, por outro lado, a PGR se manifestou contra aquele pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso a uma Smart TV durante o cumprimento da execução penal, ao avaliar que o equipamento, por permitir conexão à internet, inviabiliza o controle sobre o acesso às redes sociais e a comunicação com terceiros. Ao tratar especificamente do pedido de Smart TV, a PGR concluiu que a possibilidade de acesso permanente à internet por meio do equipamento impediria a fiscalização efetiva do cumprimento dessas determinações. A Procuradoria, no entanto, admite a possibilidade de acesso à televisão por assinatura, desde que restrita a canais sem interação e condicionada à viabilidade logística da unidade prisional. A PGR também registra que, em caso de eventual autorização para esse tipo de acesso, todos os custos deverão ser arcados pelo próprio sentenciado, sem ônus para o Estado, ou seja, para Jair Messias Bolsonaro. Pois é, e olha só o timing da notícia, né? Esse projeto piloto aí do governo Lula autorizando Smart TVs para presos da mais alta periculosidade, né? Porque essas 40 Smarts, elas vão ser concedidas aos presídios de segurança máxima. Então a gente está falando dos piores criminosos do país agora, tendo acesso, né, ali à internet, a tudo aquilo que está no parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e que foi motivo de preocupação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro não poder ter acesso. Mas quando se tratam aí de bandidos de verdade, crimes reais, a gente está falando de assaltantes de banco, né, de latrocidas, enfim, crimes reais, né? Não estou falando aqui do processo fajuto e nem dos crimes pelos quais apontam aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, para eles podem. A Guta estava falando de direitos humanos, tá aí, ó, os direitos humanos ou o direito dos manos, né? Algo que é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores e que agora, bem agora, nesse momento, é tudo uma coincidência, acreditem, tá? Eles resolveram colocar esse projeto piloto de cinema para os criminosos nesse momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa dele, tinha solicitado uma Smart TV. Olha, Daniel, é um deboche e de muito mau gosto, né? E o que retrata, né, o que evidencia que tanto o Poder Executivo, tanto o governo Lula quanto o Judiciário agem de forma vingativa. Esse tipo de notícia vem porque eles ficam ali certamente esperando. Nossa, como eu queria ver a cara, né, dos advogados do Bolsonaro quando verem que a gente vai lançar esse projeto. Acredito que é isso que acontece nos bastidores ali do Palácio do Planalto, viu? Mas é só a minha opinião. Se é que hoje em dia a gente pode ter opinião, né, Daniel?